Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Muito bom dia para você que está aí do outro lado da telinha, abrindo a porta da sua casa para que a gente possa passar esse momento, essa manhã juntos. Hoje temos um programa muito especial, um programa que vai falar sobre imaginação. Hoje, 15 de dezembro, e nós estamos a poucos dias do Natal, né? E eu quero falar para você que nós tivemos uma ideia aqui de você mandar uma mensagem de Natal para quem está em algum outro lugar, está distante, ou uma pessoa especial que mora mesmo dentro da sua casa. E aí você pode mandar essa mensagem, grave no seu celular e envia para a gente aqui na comunicação, que a gente vai passar aqui ao vivo no Manhã IPP, para a pessoa que você quer homenagear. É só mandar um vídeo para o telefone da comunicação 011, estamos em São Paulo, 98149-8444. Anota aí o telefone da comunicação, está aparecendo na sua tela, 981-498444. Presentei quem você ama com um vídeo, uma homenagem, falando com amor, com carinho. Muito simples, de poucos segundos, e a gente vai passar aqui para homenagear um presente de Natal para quem você quiser. E olha, se você mandar hoje, já quem sabe a gente já passa hoje, mas todos os dias durante essa semana a gente estará passando esses vídeos, né? Faça o dia de alguém mais feliz, mande o seu vídeo. E é isso aí, gente. Hoje o programa muito especial vai falar sobre imaginação, isso mesmo. Convidado muito especial, o reverendo Jonas Madureira. E antes de começar a conversar com ele, eu quero passar um trechinho de uma palestra que ele deu na Conferência Impacto 2019, onde ele comenta que Paulo está preocupado com a imaginação dos Gálatas, que era um povo pagão, né? E quando eles são regenerados, mas a mentalidade deles, ela ainda está passando por uma conversão. E essa conversão tem a ver com imaginação. E o reverendo Jonas comenta um pouquinho do processo entre compreender o evangelho e colocá-lo em prática. Então, vamos ver um trechinho desse vídeo da Conferência Impacto 2019. Assista aí. Isso aqui é uma forma de imaginar o mundo. É como você imagina o mundo. Como você imagina que as coisas são. E eu queria que, se você prestar atenção nesses primeiros argumentos que eu vou apresentar agora, eu espero que eles provoquem em você uma reação de assombro mesmo. Imagine o seguinte, tem muitos estudiosos que qualificam hoje a experiência do Ocidente, sobretudo, como uma experiência marcadamente influenciada por uma versão pagã chamada de neopaganismo. O que seria esse neopaganismo? Existe uma situação muito curiosa. Nós lemos agora uma passagem de Gálatas, certo? Capítulo 3. Por exemplo, os Gálatas fazem parte de um povo que era pagão. A mentalidade, a imaginação deles era marcada pelo paganismo. Então, esse paganismo controlava o imaginário deles. Eles imaginam o mundo a partir digamos assim, desse conjunto de interpretações que se faz do mundo a partir das imagens que eles produzem. E das imagens que eles mediam toda a relação de entendimento do mundo ao seu redor. Eles discutem, falam sobre o mundo a partir desse imaginário pagão que eles possuíam. Antes dele não tem cristianismo, não tem nada, só tem paganismo. Quando eles escutam o Evangelho, os Gálatas agora eles têm que lidar com uma coisa chamada conversão, que não é só a gente não poderia reduzi-la à mera experiência da regeneração, porque se trata de pessoas regeneradas, como Colossenses, por exemplo. Paulo chega às vias de dizer, olha, vocês são convertidos, esse é o primeiro problema. Paulo diz, vocês apresentam fé, esperança e amor, são as três virtudes teologais que confirmam a conversão. Segundo argumento de Paulo, está em Colossenses capítulo 1. Segundo argumento de Paulo, vocês receberam o evangelho pregado por um homem fiel. Epáfras é um homem fiel e pregou o verdadeiro evangelho para vocês. Eu tenho certeza de que vocês ouviram o verdadeiro evangelho. Então, pelos sinais da fé, esperança e amor, também temos a garantia de que vocês são convertidos. Vocês
foram transplantados, tirados com raízes do império das trevas e foram plantados no reino do Filho de Deus. Mas Paulo está preocupado com a regeneração deles. Paulo está preocupado com a imaginação deles. Paulo está preocupado com o fato de que eles são regenerados, mas a mentalidade deles está passando por uma conversão, e essa conversão caracteriza o entendimento do Evangelho, só que a ética deles é uma ética ainda extremamente pagã, o jeito deles agirem é um jeito pagão, e Paulo olha para o que eles estão fazendo, está dizendo, gente, o que vocês estão fazendo mostra que essa compreensão do Evangelho precisa sair da mente e ir para os atos. Então Paulo não tem dúvida de que eles compreenderam o Evangelho, mas agora Paulo quer que eles atinjam a plenitude do conhecimento do Evangelho, e a plenitude do conhecimento do Evangelho não é só entender o Evangelho, é traduzir esse Evangelho na prática. A ética deles não pode ser pagã enquanto a mente deles é uma mente cristã. Se a mente é cristã, Paulo diz, a ação de vocês, a ética de vocês também tem que ser cristã. Por isso a segunda parte das epístolas de Paulo, quando ele se dirige aos pagãos convertidos, é mostrar para eles como é a ética cristã, como é a relação entre marido e mulher, a relação entre pai e filho, a relação entre senhor e servos. Então Paulo está preocupado com a prática, com a ética deles. Essa é a experiência do cristianismo com o paganismo. A experiência de uma mentalidade que é convertida, mas ao mesmo tempo uma ética Não? que de alguma forma não corresponde com a mentalidade cristã. Muito bom, gente, essa conferência foi incrível, incrível. Eu não vejo a hora de poder ter essa conferência ao vivo de novo aqui. Essa pregação foi fenomenal e muito importante, né? A gente pensar na imaginação, como ela tem participação na nossa fé, né? Na nossa caminhada cristã e como ela liga, né? Essa coisa que a gente não vê com a nossa prática, né? Muito boa essa pregação e melhor que isso é ter o reverendo Jonas Madureira aqui ao vivo daqui a pouco. Já vai preparando a sua pergunta, né? Já vai preparando, porque daqui a pouco ele vai conversar aqui com a gente, ele já está aqui. E eu quero antes passar um videozinho rapidinho que a Tainá preparou para a gente ficar ligadinho sobre o Bazar da SAF, que é o último dia nesse sábado, e a Tainá trouxe mais informações para a gente. Então, conta aí para a gente, Tainá. Para os fãs do Bazar da SAF, olha só, gente, primeiro e único sábado aqui do mês de dezembro que está aberto. Então, para aqueles que não conseguiram vir durante a semana, estão tendo a oportunidade de estar aqui hoje, garantindo a sua compra. Bem, e eu estou aqui com a presidente da SAF, a Kátia, vai falar um pouquinho para a gente sobre essa programação, explicar como funciona o Bazar da SAF, né? Falar um pouquinho de como tudo começou, né, Kátia? Conta para a gente como que funciona o Bazar da SAF e por que dessa exceção do mês de dezembro que foi, né, abriram todas as quartas. Isso. Bom dia, pessoal. Olá. O Bazar, ele acontece há muitos anos. O objetivo dele, toda a verba dele, antes era destinada a nós comprarmos os enxovais para os bebês, e conforme tendo a necessidade, vão solicitando na nossa ação social da SAF. Agora, aumentou, criou todo um volume, então nós continuamos dando uma parte para o enxoval e outra parte ou para missões ou para alguma outra área que esteja nos solicitando. Este ano, um ano de pandemia, nós alteramos ele um pouquinho, ele acontece 2 vezes por ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. E este ano, por conta da pandemia, ele aconteceu semanal, todas as quartas-feiras. E agora em dezembro, nas quartas, até a próxima quarta-feira, dia 16 é o nosso último desse ano. E abrimos hoje, sábado, com caráter de exceção, para vocês virem aqui e ter a oportunidade de estar abençoando, ser abençoado e abençoar outras pessoas. É isso. Kátia, a notícia de que o Bazar fixo, né, todas as quartas, encerra esse mês de dezembro de 2020, deixou algumas pessoas tristes, né? Mas existe alguma previsão, alguma estimativa para isso acontecer ou não? Vai voltar ao ritmo normal? E quem ainda quiser, precisa vir dia 16 e garantir a presença aqui? Este ano está nesse formato, né? Então nós temos feito passo a passo. Então, assim, este ano foi assim, ano que vem, a princípio está um no primeiro e outro no segundo semestre, mas se continuarmos com
essas informações, com esse protocolo. Provavelmente voltaremos em 2021 com ele no semanal, aí passamos para vocês qual o dia da semana e o horário. Eni, como é que está sendo a sua experiência hoje nesse bazar aqui da SAF, né, em pleno sábado? Pois é, eu estava até no litoral, minha amiga mandou um convite para mim, né? E daí eu saí correndo, que todo ano eu venho, eu não perco esse bazar, porque é realmente abençoador, porque são roupas maravilhosas. Eu tenho para trabalho, calças de linhos, tudo eu encontro aqui num preço incrível, que nenhum bazar tem esse preço. Até da minha igreja, né, que eu sou da Lapa, mas eu recomendo para todo mundo. E é uma bênção. Inclusive, nós fomos para Aparecida, na igreja que vocês têm uma congregação lá, né, da igreja de Pinheiros. E lá nós fizemos um bazar que foi muito bom. Foi uma bênção. E as pessoas que foram da minha igreja, que foi um grupo grande, a mocidade, fomos fazer um evangelismo lá, né? Compramos muita coisa. Sapato, tenho até hoje de lá também. Então, eu recomendo para todo mundo, gente. Olha as peças que eu escolhi. Peças... E para trabalho branco, eu venho muito aqui, que eu trabalho de branco, né? Olha aqui, que peça maravilhosa. Não é? Então, E com certeza vem se fazendo boas compras. E o melhor de tudo, né, são os preços, né? não existe. Na minha igreja é muito mais. Sinceramente, eu fico encantada com as peças. E tem peças que são sem ser usadas até. E são tudo peças semi-novas mesmo, gente. Nenhum bazar vocês vão encontrar. Vale a pena. Muito obrigada e boas compras. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Então, aqui assim, nós temos de tudo, né? Tem o enfeite de Natal que a Tainá falou, temos roupas, tem brinquedos e nós fomos recebendo as doações diariamente. Então, assim, aproveita. Se vocês não conseguirem vir hoje, vem na quarta-feira, nós vamos estar aqui. A Glaucinha, que é o nosso ponto focal para essa atividade, tem estado aqui todas as quartas, das 9 até as 16 horas. Vem aqui, vem comprar aqui com a gente. Muito bom, esse Bazar da SAF tem sido um sucesso. Obrigada, Tainá, sempre trazendo informações para a gente ficar ligadinho. E para quem não aproveitou ainda, aproveita que é o último dia, até sábado vai o Bazar da SAF, tem muita coisa boa aí e acaba ajudando, né, gente? Contribui, ajuda, né? E vamos lá, então, gente, para a hora mais esperada do dia, nossa entrevista para falar sobre imaginação. Já imaginou? Ai, gente, tanta pergunta que está na minha cabeça, mas eu vou abrir espaço para você que está aí do outro lado da telinha também, fazer a sua pergunta para o reverendo Jonas Madureira, porque a agenda dele é difícil e foi um milagre ele conseguir estar aqui, que bênção. E para quem é a primeira vez no canal, ou para quem é a primeira vez né, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu vou apresentar o reverendo Jonas Madureira para vocês. Ele possui graduação e mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, USP, com estágio em uma universidade da Alemanha, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em epistemologia e teoria da cosmovisão. Atualmente, tem pesquisado sobre as origens filosóficas do conceito de cosmovisão e seu impacto tanto na filosofia como em outras disciplinas, como teologia, psicologia, literatura, história, ciências sociais, arte e cultura. É professor, pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, casado com a Juliana e tem 3 filhos, a Heloísa, o Henrique e o Tiago. Muito bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. É um prazer estar aqui com vocês, prazer poder conversar um pouco sobre imaginação, que tem tudo a ver com essa pesquisa que a gente tem feito sobre teoria da cosmovisão e os diversos diálogos, né, com as inúmeras disciplinas do saber na universidade. Enfim, é um prazer enorme estar aqui. Bom dia. Nossa, só de você começar a falar assim já dá vontade, né? Só de dizer assim, ó, fala, pastor, que eu quero só ouvir. Mas quero começar perguntando o que é imaginação, pastor? Essa é uma pergunta muito importante. Ela é uma pergunta que envolve, Lídia, uma história dentro de toda a reflexão que se fez ao longo do pensamento ocidental. Sempre, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, até os nossos dias, a imaginação sempre foi uma questão importante para o conhecimento. Porque ninguém conhece sem formar para si imagens. Para você ter ideia,
um teólogo importante da Idade Média como Tomás de Aquino, ele, para falar do conhecimento de Deus, ele tem uma das questões mais importantes e centrais, que eu poderia até dizer que é a coluna vertebral da teoria do conhecimento de Deus em Tomás de Aquino, que é a imaginação. Nem Deus a gente consegue conhecer sem formar uma imagem. Então, alguém, quando pensa em Deus, sempre forma uma imagem, seja do Pai, do Criador, não é? A do Senhor. Todas essas imagens, embora não esgotem o ser de Deus e não sejam e não possam ser confundidas com Deus, é por meio delas que a gente também fala com Deus e entende o ser de Deus. Ou seja, ninguém consegue falar absolutamente sobre nada e nem sequer pensar sobre nada sem formar imagens. Ou seja, a imaginação não é uma questão só de produção, não é, de artefatos. Ela é necessária para o pensar e o falar. Então, a imaginação, desde a antiguidade até os nossos dias, sempre foi vista como uma faculdade importante para o homem ser o que ele é, um ser que pensa. Ou seja, o ser racional não tem a ver só com lógica, não tem a ver só com matemática, não tem a ver com os argumentos, tem a ver com as imagens, tem a ver com a imaginação, tem a ver com aquilo que a gente vê, não com os olhos, mas com a mente ou com o coração, como alguns filósofos dizem, né? É verdade, Paul Tripp falou, né, que Deus nos deu uma visão dupla, né, uma visão física e uma do coração, só que o coração foi corrompido, né, pelo pecado, e a gente precisa do brilho do Espírito Santo para a gente poder enxergar, né, pastor? Eu queria que o senhor comentasse sobre a importância, o desempenho da imaginação cristã, assim, por que a gente precisa da imaginação para lidar, e até com os sacramentos, né, a gente precisa. Sim, Lídia, eu acho que você toca num ponto que é a grande celeuma dos nossos dias, né? Acho que a gente empobreceu a nossa maneira de, não é só tocar o mundo, de tocar pessoas. A gente não toca pessoas só com as mãos. A gente toca com palavras, com imagens. E a gente perdeu essa boa parte dessa nossa noção da importância da imaginação. E a prova disso é a pobreza das nossas relações. Hoje, para você ter ideia, eu tenho uma impressão de que hoje é a nossa falta de imaginação que coloca a fé na política, por exemplo. Verdade. É a falta de imaginação que coloca as pessoas, né, com relação à fé no dinheiro, na economia. Não é? Porque a imaginação, o que ela provoca? Ela provoca, em primeiro lugar, uma maneira de enxergar a vida, uma maneira de enxergar o mundo. Então, se o que constrói a sua visão de mundo é o dinheiro, é a política, é a condição, não é, que você vive, da maneira como você vive, então a sua maneira de enxergar o mundo vai refletir isso. Daí a importância de a gente repensar isso no nosso contexto cristão. Quando você fala dos sacramentos, né, a gente está aí no contexto do Natal, do Advento, né, essa maneira da gente imaginar as coisas e dramatizar as coisas, ela não deveria ser jogada para debaixo do tapete. Aliás, quando a gente pensa os sacramentos à luz de uma teologia da imaginação, a gente entende que quando a gente celebra os sacramentos, a gente está dramatizando. E esse dramatizar é importante para a vida, porque mostra que nós não somos chapados do mundo, nós somos atores num palco. Já dizia Calvino que o mundo é o teatro de Deus. E nesse teatro a gente tem papéis a cumprir. Eu tenho um papel como pastor, eu tenho um papel como pai, eu tenho um papel como professor universitário, eu tenho um papel como escritor, eu tenho um papel como amigo, eu tenho um papel, não é, filho. Então, esses papéis são dramatizados no palco. E as pessoas não param para pensar o quanto a gente se tornou, como o Richard Sennett diz, né, atores num palco que perderam a habilidade de atuar. Então, eles são tão escravos da vida privada que eles transformaram a esfera pública numa extensão da sua sala. Então, eles não conseguem mais atuar em palcos diferentes e ler scripts diferentes e dramatizar em contextos diferentes. Então, é tudo chapado. Então, a igreja não tem mais cara de igreja.
A igreja ela tem outra cara, ela tem a cara, não é, sei lá, de um shopping center, ela tem a cara, ela vai mudando, ela vai tendo as caras as mais diversas possíveis que representam nossa imaginação. Então, não dá para a gente nem sequer dizer que a maneira como a gente constrói nossas igrejas, como a gente organiza as nossas igrejas, está divorciada da imaginação. Quer conhecer uma igreja? Veja como ela se organiza, veja como ela expressa a sua adoração, o seu culto, como ela dramatiza os sacramentos, não é? Como ela lida com tudo isso. Isso envolve imaginação, isso envolve aquilo que o ser humano faz de diferente, né? A gente não é como um animal, a gente não tem ritual. Os animais não têm rituais para comer, a gente tem, não é? Então, um prato bonito, não é? Revela a nossa necessidade de dramatizar um jantar com um amigo. Ele está bonito, está bem feito. Não, os animais não ficam olhando assim, nossa, está muito feio esse gnu. O leão não vai olhar para o gnu e dizer assim, está muito feio, não vou comer esse gnu. Não, a gente fala, essa comida a cara está feia, mas está bom. A gente faz isso porque a cara está feia mostra o quanto a gente está ali num processo de imaginação fundamental. Lewis é um dos pensadores cristãos que mais despertou a nossa, digamos assim, a nossa ausência de imaginação para falar do Evangelho, para falar da vida. Não é? E eu acho que essa pobreza da imaginação dos nossos dias reflete um pouco do nosso medo. A gente tem medo de imaginar, porque nós, protestantes, temos uma questão que precisa ser tratada, e é uma questão muito séria. Para nós, protestantes, a idolatria, não aquela que é a do coração, mas aquela que se expressa nos artefatos, que são ídolos produzidos com nossas próprias mãos, e essa idolatria das pessoas, né, da Trindade, tudo isso reflete uma preocupação santa, piedosa da igreja. Mas o excesso de zelo não pode justificar o pecado de simplesmente nivelar por baixo a arte na igreja, a imaginação nos nossos cultos e na nossa devoção diária. Então, eu acho que o medo de imaginar tem feito a gente simplesmente, eu vou evitar. E Schaeffer ele dizia uma coisa muito interessante num livro chamado Arte e a Bíblia, né? O cristão ele não deveria ter medo de imaginar, mas deveria conduzir a sua imaginação até as estrelas. Fenomenal. Esse livro do Schaeffer é fantástico. Outro dia eu comentei dele aqui, pastor. E tem muito a ver com o que o senhor falou da cosmovisão. Eu queria que você falasse do papel da imaginação na cosmovisão cristã. Toda cosmovisão ela é uma imagem que você tem, em primeiro lugar, e que ela é uma imagem básica da vida. E ela é uma imagem de um mundo que se constrói a partir de respostas a perguntas como de onde eu vim, para onde eu vou, o que é a vida, qual é o sentido da vida, não é? O que é a morte, existe vida após a morte, não é? Quais são os valores supremos e éticos, não é? O que é certo, o que é errado. Então, a minha resposta a essas perguntas vai construir um mundo nihilista, um mundo cristão. Tá certo? A gente respira o mesmo ar, a gente está no mesmo contexto, no mesmo planeta, mas a gente vai enxergar e projetar nesse planeta as imagens de mundo que a gente forja. Então, se você pega um seriado como, por exemplo, Rick and Morty, por exemplo, que é uma série que mostra ali, né, um mundo muito difícil de ser aceito como real, mas que apresenta uma maneira de enxergar o mundo. Por mais que ele não seja possível e ele seja insuportável, é uma maneira de ver. Dostoiévski, quando escreve, por exemplo, Memórias do Subsolo, ele começa dizendo: sou um homem doente, um homem mau, tá certo? E aí você fica, puxa, como assim, doente, mal? Dali a pouco você vai ver, você entende por que ele é doente, por que ele é mau, por que ele é uma pessoa desagradável. Ele diz lá pelas tantas, né? Que o mundo se exploda desde que eu possa tomar meu chá no final da tarde. Ele tem uma visão de mundo, ele enxerga o mundo de uma maneira em que as pessoas não são importantes, tá certo? O que é importante? O ventre dele, ele está satisfeito, ele está feliz. Isso vai construir um mundo, vai construir uma maneira de enxergar o mundo. E é aí que eu acho que existe um fracasso, não estou falando de uma falha, mas é de fracasso, principalmente de nossas
daqueles que são detentores de conhecimento no nosso contexto protestante e que não contribuem para a imaginação e para a produção de uma imaginação que faça frente ao cardápio de imagens que a gente tem no mundo da vida. O mundo está cheio de imagens e cada comunidade, cada visão de mundo vai transmitir as suas imagens. E, às vezes, a gente, por não dar atenção a esse valor importante da imaginação, a gente cai num pragmatismo. Isso funciona? Ah, mas, puxa, não é belo, não é, mas a gente vai gastar muito dinheiro com isso. E tem muito pobre, e a gente precisava, sei lá, abençoar os pobres, e a gente está preocupado em construir aqui uma igreja, não é, confortável. Então, esses impasses, essas tensões que não deveriam ser provocadas, porque não é uma questão de ou um ou o outro. Quem foi que disse que a gente não pode construir uma belíssima igreja e também fazer caridade? Quem foi que disse que é um ou outro? Por que eu não posso fazer os dois? Por que eu não posso, ao mesmo tempo que construir uma catedral, ao mesmo tempo não também ajudar os carentes? Então, acho que é uma pobreza de espírito que vem acompanhada de uma conversão teológica, mas não de uma conversão da imaginação. Então, a gente tem muitos crentes que podem entender as doutrinas da salvação, as doutrinas da graça, mas tiveram a sua inteligência convertida, mas a sua imaginação continua pobre, continua miserável. Como isso pode acontecer? Não é? Como a gente poderia permitir isso? Não pode. Então, o que faz com que essa imaginação esteja aprisionada? Eu acho que boa parte desse aprisionamento da imaginação é o nosso excesso de zelo. Não é? O medo de fazer algo que afronte, ele faz a gente ser omisso, a gente ser negligente. E aí é que eu acho que a gente precisaria repensar meios de nossas igrejas investirem nos nossos jovens, nas lideranças, nos nossos artistas, porque não é só, a teologia não se comunica só com lógica, ela se comunica com as artes. O poder de influência de um artista e de um pregador é brutal a diferença. Então, eu fico sempre pensando assim, todo mundo quer, às vezes, ser pastor, porque acha que ser pastor vai influenciar melhor, vai pregar as pessoas. Veja, C.S. Lewis não era pastor, até hoje ele fala com as pessoas, até hoje ele contribui para o reino de Deus. Você não precisa ser um pastor para você proclamar o reino, para você ser uma pessoa que contribui para o reino de Deus. Ele está aí até hoje falando entre nós, sendo professor de literatura, escrevendo literatura. Então, onde estão os nossos poetas? A gente quer fazer uma tradução, por exemplo, da Bíblia. Tá certo? Hoje, se a gente quer fazer uma tradução da Bíblia, quando chega lá em Salmos, quais são os poetas que a gente poderia recorrer para ajudar a fazer a tradução da Bíblia? Quais são os poetas protestantes que a gente tem? Lindo isso, imagina. E é um absurdo, porque a gente está diante da própria beleza, que é Deus, e não tem um poeta na igreja? Como assim? Isso reflete alguma doença da igreja. Né? A gente não pode estar diante da beleza e não construir beleza, e não devolver com beleza. Então, onde estão os nossos poetas? Onde estão os nossos artesãos da palavra? Então, eu vejo que a gente precisa recuperar a nossa imaginação, porque a gente não influencia uma geração apenas com o verbo lógico, mas com o verbo da imagem. É verdade. E imagem tem a ver com sonho também. Eu queria perguntar, pastor, qual que é a diferença? Sonhar é diferente de imaginar? Qual a ligação? Eu acho que nunca você consegue, como a gente já defendeu aqui, né, pensar sem imaginar. A mesma coisa vale para o sonho. O sonho, ele é uma vivência psíquica. E é muito interessante, porque o sonho, todas as vezes, você tem sonhos de diversos tipos, de diversas naturezas, né? Às vezes você se vê no sonho. E aí você tem que, no mínimo, se perguntar, mas se eu estou me vendo no sonho, quem é que está me sonhando? Ou seja, o sonho já é, em si mesmo, uma provocação, a reflexão sobre a nossa alma, sobre a riqueza e o tesouro que é a nossa alma, o tanto de coisa que a nossa alma carrega. Então, o sonho, ele tem uma espécie de liberdade de pensamento e de imagens que são impressionantes. Mas eu acho que os sonhos eles acabam também revelando muito do nosso coração, como os nossos atos. Quando a gente presta atenção nas imagens dos nossos sonhos, a gente também está prestando atenção
sobre aquilo que cativou nosso coração. Quando um sonho é muito repetido, o que ele está dizendo ali para a gente? Muita coisa. Ele está refletindo desejos do coração, está refletindo anseios, medos, pavores, porque a gente a gente não conhece somente a nós mesmos por meio das palavras, mas também por meio dos sonhos, né? Os sonhos estão aí como uma prova de que a gente não tem sequer controle sobre os nossos pensamentos, né? Então, ninguém pode dizer uma coisa do tipo, né, eu não queria pensar alguma coisa, porque dali a pouco eu pensei. Né? Como é que a gente pode dizer assim, eu vou controlar meus pensamentos ao ponto de dizer, não vou pensar sobre isso? Quando você disser isso, você já pensou. Não vou pensar sobre, não é, a partida do Corinthians e do Santos. Você já pensou na partida do Corinthians e do Santos quando você formulou a ordem, não vou pensar, não vou sonhar, não vou imaginar. Então, os sonhos, eles são uma vivências, né, do nosso psiquismo, não é? E que vêm carregados ali de representações da vida. A nossa visão de mundo está ali, não é, também representada nos sonhos. Não é? E tem que tomar cuidado também, pastor, porque eles são perigosos, né? Porque eles tomam poder, eles vão indo, daqui a pouco tomam conta do nosso coração, a gente vê que até famílias são prejudicadas por causa de sonhos, né? Que tomam um controle que a gente não controla, né? Eu queria te perguntar também qual o perigo da imaginação, pastora? Assim, tem um lado que a imaginação pode ser pecado? Sim. Eu acho que o mesmo perigo que a imaginação tem, todas as artes e todas as obras humanas possuem, que é o perigo da nossa natureza. Nós, seres humanos, temos a capacidade de transformar coisas belas em coisas horrorosas. E a gente pode fazer isso com tudo. A gente pode levar anos para construir uma catedral e, da noite para o dia, a gente pode incendiar ela com alegria, com satisfação. Pessoas podem... Pensa, isso eu estou falando do mundo da imaginação, do mundo das artes, mas imagine no mundo da vida. Uma pessoa pode, sei lá, por anos a fio, ser casada e, numa noite, acabar com um casamento de 20, 25 anos, né? Porque cedeu uma tentação. Então, nós somos capazes de destruir as coisas mais belas, as coisas mais importantes que a gente tem na vida. E isso vale para a imaginação. A gente pode usar a imaginação tanto para enaltecer a verdade, a beleza, a justiça, como para fazer o contrário de tudo isso. A gente pode usar a nossa imaginação para o mal. O nazismo foi é um exemplo de como a imaginação, como a propaganda, como as artes, elas podem ser usadas para o mal. Então, a imaginação ela não pode ser considerada como algo do qual estaria blindado contra qualquer efeito da queda. Não, ela sofre os efeitos da queda porque somos nós que temos a capacidade de, com as mesmas mãos que constroem uma catedral, destruir essa catedral, né, que levou tanto tempo para ser construída. Então, eu penso que a imaginação, como qualquer outra coisa da vida, ela precisa de limites. E o limite está sempre em Cristo, sua palavra. E quando o artista ele não tem limites, ele pode cruzar fronteiras que são extremamente perigosas. E são inúmeros os casos, né, principalmente no mundo das artes, desse desequilíbrio, porque é a força da criação, é a busca por quebrar padrões, às vezes, né? E que, às vezes, faz sentido no contexto da arte, porque é aquela quebra que gera algo importante, né? Mas há situações em que elas são mais demoníacas do que criativas, elas são mais destrutivas do que construtivas. E aí que eu acho que o cristão, envolvido com a arte, ele deve ter critérios, não é? Essa ideia de que um artista ele não precisa ter ética, não precisa ter pudor, ela é uma visão de mundo muito distorcida da obra de arte, do artista no mundo. O artista no mundo não precisa de uma espécie de liberdade que o faça ser como Deus, se assim fosse, né? De poder dar o rumo que quer a tudo que existe. Eu acho que a presença de limites, mesmo que sejam morais, não são inibidores
da arte. É possível fazer arte e um homem, não é, munido de criatividade pode fazer algo tremendo entre quatro paredes. Ele tem essa capacidade, porque ele é uma pessoa com a capacidade, provida de uma capacidade de criação. Né? Então, eu penso que a imaginação, como qualquer outra faculdade humana, ela precisa dos limites, e os limites é o próprio Cristo, a palavra, isso no contexto dos cristãos. Né? Eu li um artigo do Paul Tripp que ele falou que ele fala assim, ó, que a santidade é algo que requer, ó, porque a doutrina da santidade requer a imaginação que vem da fé, né? É muito interessante que ele fala que foi falado santo, santo, santo. É como se a gente precisasse repetir 3 vezes. Imagina, ver um jogo de futebol, o homem era grande, 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 para intensificar a nossa imaginação, né, pastor? E queria que o senhor falasse sobre isso. A santidade de Deus é algo tão inimaginável para nós que nós nunca conseguiremos chegar, né, a imaginar o que é a santidade de Deus. Mas queria que o senhor comentasse da importância da gente imaginar, como uma criança, né, que imagina o brinquedo, para se achegar a Deus, essa pureza do coração através da fé, né? A imaginação como a fé, a imaginação como ela consegue, pela fé, a gente se achegar mais de Deus, da noção da santidade dele. Sim, isso acontece. A arte sacra está aí para mostrar o que o ser humano consegue produzir de expressão de imaginação sobre o que seria a grandeza de Deus. Não a grandeza de Deus, mas o que a seus olhos representa essa grandeza de Deus. Né? Isso a gente pode ver, né, num quadro, numa escultura, como pode ver num hino. Quando você canta Santo, 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 Deus onipotente, e aí você vê todo aquele hino nos apresentando a imagem de um Deus criador, que cria todas as coisas, não é? E que os anjos proclamam. Não tem como uma pessoa cantar um hino desse e não ter uma imaginação. Por isso que eu acho que a gente hoje, não é uma questão de estilo, não é uma questão de musicalidade. Não é? Acho que você tem espaços para todos os tipos de música, de gêneros musicais. O meu problema nunca é com o gênero da música em si, embora haja também situações em que seja complicado demais determinado tipo de música. Sim. Mas o mais importante é o texto. Às vezes a música é belíssima, mas o texto é carente de imagens. A imagem é completamente distorcida, inclusive, do Evangelho. Então, a gente está cantando uma canção que nos leva a imaginar, não é, um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. É um Cristo fabricado pela nossa imaginação e que não corresponde com o que a Escritura revela. Nesse sentido, eu me lembro de uma passagem dos diários de Albrecht Dürer, que é um pintor importante alemão e que vivia no contexto de Lutero. E ele pintava os quadros, etc., super famoso. E encontrou nesse diário um comentário dele que foi na época em que Lutero os amigos de Lutero fizeram uma fuga, mandaram ele para Wartburg, que é um castelo, para ele ficar ali escondido, né, protegido. Só que nesse ínterim as pessoas achavam que ele tinha sido executado pela igreja, ninguém sabia mais onde ele estava. Então, no diário do Dürer está assim, né? Quando ele sabe da notícia que capturaram Lutero e que Lutero sumiu e ele não sabe se Lutero morreu ou não, todos acham que ele morreu, né, que ele tinha morrido, ele chega a dizer assim: e agora? Quem vai anunciar o Evangelho, que é a fonte de toda a minha arte? Então, eu acho que ali Cristo não é o Evangelho não é algo que impede você de produzir a arte, pelo contrário, é a fonte disso. Dürer estava lamentando o fato de que ele não poderia mais ouvir as pregações de Lutero, os ensinos de Lutero. Então, me parece que a gente não tem muitas explicações para justificar a nossa pobreza de imagens, né? O que a gente tem, eu acho que fazer é, de alguma forma, criar fóruns de discussão dentro da própria igreja, não é? Envolvendo liderança da igreja. A liderança ela influencia. Então, o investimento não é só de financeiro. Entende? Não adianta nada a gente ter dinheiro. A questão não é dinheiro. As pessoas, a imaginação nunca se prendeu a dinheiro. Artistas são, como diz lá
escritor, né, artista da fome. A maior parte dos artistas passaram fome. E não deixaram de fazer. Poesias, né? Exato, e não deixaram de fazer sua arte. Ou seja, a arte está aí para dizer que, ok, o dinheiro é importante, tem o seu valor, mas não é isso. Então, a igreja nunca pode pensar que isso se resolve de uma forma tão pragmática. Isso se resolve suprindo, não é, levantando questões, discutindo, apresentando a riqueza do Evangelho. Então, o Evangelho não é um passo A no início da conversão para que depois venham as coisas mais profundas como escatologia. Não, o Evangelho é profundo e você vai ficar debruçado sobre ele a vida inteira e é inesgotável. É verdade, pastor. E você falou alguns pontos assim de como poder transformar essa visão, a igreja, a preocupação da igreja de recuperar, de restaurar nossa imaginação, né, de uma forma saudável. Como que isso pode ser feito biblicamente, pastor? Olha, eu sempre me perguntam isso, qual é o limite, né? Isso vale para livros também, né? Sempre perguntam, eu posso ler todos os livros que estão à minha vista? Eu posso a mesma coisa, né? E a arte, como que funciona isso? O teatro, não é? Pintura, tem restrição, não tem? Como eu lido com as artes em geral, né? Porque a gente está lidando com, em primeiro lugar, com um mundo caído, essa é a perspectiva, essa é a visão de mundo dos cristãos. O mundo está caído e boa parte das nossas discussões na esfera pública lidarão com outras imagens, com outras visões de mundo. Então, a primeira coisa que um artista cristão precisa saber é que, se ele deseja alcançar um grau zero entre os artistas, ele vai precisar descobrir qual é a rota para chegar no ateliê celestial onde os anjos se encontram. Uau. Não é? Porque aqui não existe esse grau zero. O que existe é conflito de visões de mundo. Então, dentro mesmo de um grupo de artistas que tem uma visão de mundo semelhante, que é a mesma, a gente poderia até dizer, eles se discordam sobre vários pontos. Então, um artista cristão, em primeiro lugar, não tem que buscar o aplauso, não é, da sua crítica. A mesma coisa, um escritor que vai escrever um romance, que vai escrever uma poesia, que vai escrever... se ele ficar o tempo todo pensando na crítica, ele nunca vai conseguir produzir a sua obra, o seu texto. Então, me parece que a gente desprezou isso como se fosse uma coisa do tipo, muita gente está perdendo a vida sem conhecer Jesus. E o mais importante é evangelizar. Então, entre evangelizar e escrever uma novela, eu acho que eu vou evangelizar, porque pelo menos eu ganho um pontinho no céu. É desse jeito, né? Triste, realidade. Isso é triste, isso é muito triste, porque reflete o fato de que este mundo, ele não foi criado sem beleza. Lídia, imagine que neste exato momento, existe uma floresta, uma mata virgem, onde nenhum ser humano está ali. Ninguém vai estar ali. Exatamente. E tem uma borboleta colorida batendo suas asas. Por que essa borboleta colorida está batendo as asas colorida? Para que ninguém possa ver. A não ser que essas asas coloridas estejam ali e justifiquem serem coloridas ali, mesmo na ausência de qualquer ser humano, porque Deus as vê. Porque existe alguém que está assistindo aquele espetáculo. Então, o mundo não é um espetáculo para a gente. E é isso que a gente não acordou ainda. O crente ainda não acordou que ele não está fazendo espetáculo para outros não cristãos. Ele quer fazer um espetáculo para os não cristãos. Faça um espetáculo para o seu Deus. E o não cristão vai se curvar diante da beleza verdadeira e última. Então, a gente tem que parar de viver uma vida para o outro, no sentido de produzir a arte para o espetáculo dos homens. Não, que a nossa arte seja uma produção, um espetáculo para Deus. Eu sei que isso é para Deus e Deus está vendo. Puxa vida, Ele é então a minha plateia. E eu penso que é exatamente nessas horas que o mundo inteiro que estiver ali assistindo aquilo que a gente produz para Deus se curva. Porque ninguém vai fazer para Deus algo que não seja o seu melhor.
É verdade. Eu vi uma frase, acho que foi do Spurgeon, que mesmo se pregar e nenhuma alma se converter, ainda assim Deus vai estar sendo glorificado, né? Isso eu assemelho com a arte. Também, pastor, você estava falando, eu lembrei de Rubem Alves, que era um pastor presbiteriano, né? E ele fala muito da vida, assim, como ela é, e como a arte, a vida é uma arte, né? E mesmo nas suas dificuldades, tem a música do Estênio Marcius que fala do tapeceiro, que quando está tramando lá, né, a gente vê às vezes do avesso, mas Deus vê o lado, a arte, o propósito de Deus por trás disso tudo, né? Seja na borboleta lá na floresta, seja no tapeceiro, seja numa dor que está gerando poesia, né? A gente tem que deixar a imaginação fluir para que a Cristo seja glorificado, né? Essa é a maior, acho que é o maior propósito de tudo, né, pastor? E queria que o senhor falasse, sabe o que eu estava pensando? O senhor é professor na PUC, por exemplo. Lá você não é... No Mackenzie. No Mackenzie. Foi Eu pós-graduado. fiz o bacharelado e o mestrado lá. Isso, no Mackenzie. E como que é? Eu queria que o senhor contasse uma experiência, talvez sua, de usar a imaginação, porque lá você não prega, lá você é tido como professor, não pastor, né? E eu queria que você contasse uma experiência, talvez, de algum aluno que tenha percebido, através da imaginação, daquilo que você traz com a verdade ali implícita, né? Não, a gente sempre, como essa é uma preocupação nossa, então a gente sempre tem um elemento, né, da imaginação nas nossas aulas. A gente nunca dá uma aula Deve ser incrível sua sem aula. uma metáfora. Queria Então, assistir sua aula. para você ter ideia, esse semestre a gente estudou Júlio César, do Shakespeare. Uau. E eu trabalhei a questão da ética e da cidadania a partir da leitura do Júlio César. Olha que incrível. Então, ali, uma coisa é você abrir o tratado Ética Nicomaqueia, ou Ética Nicômaco de Aristóteles, e falar sobre a deliberação, o princípio de deliberação da felicidade, o que é felicidade, como ser feliz. Outra coisa é você, peraí, no mundo acontece isso aqui, as pessoas conspiram contra você. Não é? Então, como que funciona a felicidade num mundo em que os atos eles têm consequências? E essas consequências são danosas, como são consequências benéficas. Então, a imaginação, quando você tem uma peça de teatro, quando você analisa um quadro, quando você analisa uma poesia, não é? Ela tem essa capacidade de mostrar para você, em primeiro lugar, uma metáfora. E as metáforas ajudam a gente a ensinar. Aliás, a gente começou a nossa conversa lembrando de Tomás de Aquino. O próprio Tomás de Aquino dizia assim, quando alguém quer explicar algum conceito, a primeira coisa que alguém faz quando a pessoa não entende o conceito é transformar ele numa metáfora. Assim, olha, imagine. Então, pensa, todas as vezes que você for explicar, e a pessoa não está entendendo, imagine a situação. Aí você vai explicar para a pessoa vai imaginar. Fala, entendi agora o que você estava dizendo. Então, o que Tomás de Aquino está dizendo é que qualquer pensamento que a gente faça vai recorrer às imagens para que a gente possa explicar melhor o que a gente entendeu. Ou seja, porque a imagem tem esse poder de tornar claro para a gente aquilo que talvez a nossa mente não tenha captado pela sua complexidade, etc. Então, a imaginação, ela é... Veja, a gente viu aqui como a imaginação ela é importante para o culto, a imaginação é importante para o pensamento, a imaginação é importante para a ética, a imaginação é importante para a educação, como a gente educa uma criança. Não é? Se você dá para ela a beleza e as coisas mais belas desse mundo para ela enxergar, ela vai ter um padrão diferente de uma criança que cresce, infelizmente, desprovida de beleza. Então, por isso que o nosso trabalho, veja que coisa interessante, né? Numa comunidade, numa favela, não é só levar comida. É verdade. Levar beleza. Vida, o ser cores. humano não quer comer só o pão. Ele quer também devorar beleza. Então, não são animais. Entende? A gente não é um animal que só devora as coisas. A gente também devora, se alimenta de imagens. E as imagens, elas às vezes estão recheadas de uma palavra. Uma presença, né, pastor? Vida, né? É Deus se manifestando, né? Imaginação. Ai, como é lindo. Como é lindo. Pastor, tem pessoas participando aqui, perguntaram qual o limite da imaginação. Acho que a gente comentou isso no começo também, né? O limite, eu penso que é Cristo, não é? E a sua palavra.
Se aquilo que você... Veja, eu acho que uma das coisas mais importantes a gente tem que ter em mente é isso. O que você está fazendo, você faria diante de Deus sem nenhum problema? Perfeito. Esse é o termômetro Acabou, ideal, acabou. né? Isso. Perfeito, perfeito. Nossa, está muito bom. Gente, quero agradecer aqui a participação de muita gente participando. Freud explica sobre sonhos, o Ricardo Reis comentou aqui, né? A Edna Leite, a imaginação precisa de limites, senão há desequilíbrio, pode ser destrutiva, tem que ter iluminação do Espírito Santo também, né? O Espírito Santo é nosso A gente falou agora diretor, dos né? sonhos, dessa iluminação. Veja como a Bíblia, Deus falava para os sonhos. Pois é. Então, isso faz parte da vida, a imaginação, ela faz parte da... Deus nos fez assim, seres que imaginam. Tá? Então, não dá para a gente dizer que a imaginação ela é maligna. Fenomenal. Pastor, muito bom te ouvir. Queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente. A minha palavra é que não só o seu coração ele esteja curvado diante das doutrinas centrais da fé cristã, que não haja só uma convicção racional da fé, mas que você encontre na própria Escritura a fonte que liberta a sua imaginação. A gente não precisa da Escritura apenas para nos livrar da nossa miséria espiritual, a gente também precisa da Escritura para libertar a nossa mente. Um escritor, um poeta, qualquer que seja, que não conhece a Bíblia, ele vai perder 99,9% da sua capacidade de expressar a beleza no mundo da vida, só pelo fato de não ter conhecido e lido as Escrituras. A gente tem as Escrituras como nossa regra de fé e prática, então busque na palavra de Deus a inspiração para falar sobre as diversas coisas da vida. Não é só para falar sobre temas religiosos, ou pintar temas religiosos, ou escrever temas religiosos, mas falar sobre a vida a partir do impacto da Escritura. Eu diria isso. Acho que se a gente tiver a nossa imaginação santificada, a gente vai conseguir cada vez mais glorificar Cristo. E eu acho que aí a gente acaba cumprindo aquele princípio tão importante, né, dos reformadores, né, de que nós deveríamos fazer tudo para a glória de Deus. Então, se a gente faz tudo para a glória de Deus, que as nossas obras, né, com toda a nossa excelência, elas possam glorificar a Deus. Elas em si mesmas sejam uma glória a Deus pela dádiva que Ele nos deu do Seu Filho. Então, não subestime a força e o tesouro das Escrituras para a produção de arte. Que bênção, pastor. Como é bom poder refletir sobre isso, deixar nossa imaginação fluir, né? Lembrar, resgatar valores que Deus nos traz, né, através da palavra, que é essa beleza que é Cristo, que é Deus através da vida, né? A vida é pura imaginação, né? É coisa linda, é coisa linda. Pastor, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo dedicado aqui, por esse tempo precioso. Quero agradecer você também que está nos assistindo e falar que a gente continua agora com Pedro Cera, falando com o programa novo do Pedro, né? Daqui a pouco, ainda não. Antes a gente vai para uma boa ideia, que a Cláudia sempre tem uma boa ideia com a gente, e a gente não podia deixar essa boa ideia de lado. Então, vamos ver o que a Cláudia trouxe para a gente, da boa ideia, e depois a gente volta mais com dica de livro, e depois vem o Pedro Cera com Conhecendo as Escrituras. Oi, pessoal! Você tem uma veia artística aí latente ou gostaria de aprimorar o seu lado criativo? Então fique com a boa ideia de hoje. Você já ouviu falar em Bible Journaling? Difícil, né? É uma maneira divertida e lúdica de aprender mais sobre as Escrituras. Sabe aquelas bíblias com aqueles espaços para as anotações? Então, esse espaço pode ser usado para reflexões escritas ou desenhos, enfeites, que possam te ajudar a fixar visualmente o conteúdo que você acabou de ler.
Se você não se sente à vontade em desenhar na Bíblia, eu te indico então que você tenha um caderninho para isso, onde você pode colocar lá todos os seus desenhos e após um período você vai ter uma coletânea com todos esses desenhos baseados nas suas reflexões bíblicas. Só de falar já dá vontade de fazer o meu. Espero que você tenha curtido a boa ideia de hoje. Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima! Dica de livro, Nota de uma Xícara Maluca. É a dica de leitura de hoje para você despertar sua imaginação e, ao mesmo tempo, aumentar a sua fé. O livro Notas da Xícara Maluca está aparecendo aí na sua tela, vai aparecer na sua tela. Escrita por Nathan David Wilson, nos fala da maravilha dos olhos bem abertos no mundo falado por Deus. O mundo é belo, mas terrivelmente esfacelado. Eu amo o mundo, olha o que ele fala, eu amo o mundo como ele é, porque é uma história e não está parado em um lugar. Ele está cheio de conflitos e trevas, como toda boa história. Há uma história para contar, um mundo de surpresas e questões a explorar, uma personalidade continuamente sondada, a ser descoberta e entendida na realidade ao nosso redor. E há alguém por trás disso tudo, respostas desconfortáveis para comos, porquês e quês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Bem-vindo ao poema dele, à peça dele, ao livro dele. Deixe que as páginas toquem seus dedos. É a dica de leitura de hoje, Notas de uma Xícara Maluca, para você ler. Esse livro é incrível, gente. E vamos lá, tem uma novidade para você, que é o nosso vídeo. Quer mandar um presente para alguém que está distante, ou até mesmo que mora na sua casa, e mandar um presente de Natal? Grava uma mensagem no seu celular e manda para o telefone da comunicação, que é o 011 98149, eu quase falo meu porque o começo é igual, gente, 981498444. Grava um vídeo para aquela pessoa especial de Natal e a gente vai estar transmitindo aqui ao vivo na IPP. Já pensou se a pessoa está assistindo e, de repente, uma mensagem sua de carinho, de amor, de Feliz Natal? Então, faz isso. A gente vai passar aqui e pode mandar já hoje, que amanhã a gente já vai escolher uma mensagem para ser transmitida. É isso daí. Gente, pedido de oração, portas abertas. Todo dia tem um pedido de oração para algum lugar do mundo pelos cristãos perseguidos, né? E hoje o dia de orar é pela Índia, terça, 15 de dezembro. Ore por Sagar, que teve um encontro com Jesus há pouco tempo e enfrenta a perseguição da família e da comunidade. Que o Senhor conforte o coração dele. Não está aparecendo na tela? Vai aparecer na tela para orar por Sagar, né? A família e a comunidade, que o Senhor conforte o coração. Então, é o pedido de oração do Portas Abertas, o site Portas Abertas, que é pela Índia hoje. É isso aí, gente. Mais uma coisinha antes de finalizar, tem gente de aniversário hoje, dia 15 de dezembro. Vamos ver quem está de aniversário. Parabéns para a Ana Clélia Menezes, para o César Novaes, para a Eva Carla Cremonese, para o Ivan Costa, o Júlio de Araújo e a Keila Mendes. Feliz aniversário, que Deus abençoe você, que seja um dia abençoado e curta muito, que seja um ano cheio de novidade de vida para a glória de Deus. E é isso aí, gente. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, mas não para. Olha só, agora sim você vai ficar com o Pedro, com o programa Conhecendo as Escrituras. Ele está aqui na minha frente e ele preparou muitas questões, muita coisa, muita interatividade boa para você se divertir. E amanhã a gente está de volta aqui às 10 horas.